Vamos então, queridos amigos, tranquilizarmos os nossos pensamentos, serenarmos nossos sentimentos, nossas emoções, para recebermos nestes momentos, em nossos lares, a visita daqueles que vêm para nos envolver, para nos abraçar. Nossos amigos e benfeitores espirituais que chegam para estarem conosco nestes momentos de luz e de bênçãos. Agradecemos, Senhor, nosso Mestre Divino, pelas alegrias e pelas bênçãos que temos em nos reunirmos com os nossos amigos, familiares, para o estudo desta doutrina que nos abre as portas do entendimento. Que alegria, Senhor, podermos estudá-la. Ensinamentos preciosos que nos foram enviados do mais alto, para que possamos melhor viver neste mundo, para que possamos melhor conhecer as leis de nosso Pai, nosso Criador. Que possamos, Senhor, em cada encontro que temos com a espiritualidade maior, que possamos fazer luz nestes ensinos, que estas lições possam fazer diferença em nossas vidas, conduzindo-nos pelo caminho que nos leva a Ti, Senhor. Sabemos que estamos no início da caminhada, que nos reconhecemos como crianças, pequeninos seres em aprendizado, mas que possamos, Senhor, aproveitar cada ensinamento, cada uma das Tuas palavras e transformarmos as nossas vidas. Fica conosco, Mestre, e abençoe esta noite de estudo e de aprendizado. Que os nossos benfeitores e que os nossos irmãos que vêm para estudar conosco, possamos todos juntos estarmos amparados pelo Teu amor e pela Tua luz. Nos guarde sob o Teu amor hoje e sempre. Que assim seja. Então, nós vamos partilhar o texto. Esse está aberto na primeira página. Você não abriu ele. Aberto esse aqui. Vamos lá, então. Ana Célia, tem condições de começar a leitura para a gente, por favor? Tenho sim, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Parte 2. Drogas alucinógenas, loucura e obsessão. Pergunta. Portanto, nós perguntamos, as drogas que produzem esses desequilíbrios temporários podem ser responsáveis por loucura ou obsessão? Resposta. A esse respeito, o nosso André Luiz tem conversado muitas vezes comigo, naturalmente, tentando vencer a minha ignorância de criatura sem recursos acadêmicos para dar à sua palavra a interpretação necessária. Os espíritos amigos, representados na sua pessoa, nos dizem que não só a viciação pelo ácido lisérgico ou por um outro alcaloide qualquer opera a viciação de nossa vida mental. Quando entramos pela delinquência, quando caminhamos pelas vias da criminalidade,
adquirimos distúrbios muito sérios para a nossa vida espiritual. Toda vez que ofendemos a alguém, estamos dilapidando a nós mesmos, porque estamos conturbando o mundo harmonioso em que se processa a nossa vida. Assim é que muitos espíritos, muitas pessoas amigas desencarnadas que tenho visto em sofrimento no mundo espiritual, ao reencarnar-se, o fazem em condições mentais precárias, encontram-se em muitos graus de alienação mental, em muitos graus de enfermidade. André Luiz me diz que a nossa mente, na vida natural, libera substâncias químicas necessárias à preservação da nossa paz, no cumprimento dos nossos deveres na Terra. Porém, quando nós conturbamos o binômio alma-corpo, caímos em problemas espirituais muito difíceis. Assim é que muitos fenômenos da loucura e da obsessão, diz André Luiz, são atribuíveis à liberação anormal das catecolaminas, da medular da suprarrenal, tanto quanto dos seus depósitos outros no organismo, e, assim, consequentemente, de seus produtos de metabolização, como sejam a adrenolutina e o adrenocromo, cuja ação específica, interferindo na distribuição da glicose no cérebro, determina alterações sensoriais muito grandes, alterações estas que serão estudadas com segurança pela medicina psicossomática no futuro. Emmanuel, que entra como um grande evangelizador, diz que, por isso mesmo, Jesus afirmou: o reino de Deus está dentro de vós. Mas assim como o reino de Deus está dentro de nós, o reinado temporário do mal ou das trevas está também dentro de nós, quando nos afeiçoamos às trevas. E acrescenta as relações de André Luiz que a ciência e a religião são as duas forças propulsoras e mantenedoras do equilíbrio na Terra. Obrigada, Ana. Posso continuar aqui. Sem a ciência, o mundo se converteria numa selva primitivista, sob o domínio da animalidade. Mas, sem a religião, converteríamos a Terra num hospício de largas dimensões em que a irresponsabilidade caminharia em todas as direções. Então nós, os religiosos e os cientistas, vamos caminhando lado a lado, pois com base na própria ciência e segundo os ensinamentos religiosos de todas as raças, é do equilíbrio das nossas emoções que resulta a saúde perfeita, o corpo sadio. Uma pessoa, por exemplo, está no mundo espiritual em posição precária quanto à sua vida mental. Esse reencarna em condições difíceis. Logo na primeira meninice aparece a esquizofrenia. Temos aí um caso que pode ser curável, conforme o merecimento espiritual da criatura. Curável porque o problema da emoção conturbada desencadeou determinados distúrbios mentais que desregularizaram as fontes de distribuição das substâncias químicas do nosso organismo. Temos muita coisa para estudar no futuro. Todavia, podemos asseverar que o mal será sempre um fator desencadeante de doenças, seja ele qual for. Peço licença para dizer que não estou falando por ter ciência em mim mesmo. Estou falando como uma pessoa que ouve dos amigos espirituais. Por exemplo, eles falam que a liberação anormal das catecolaminas, a que nos referimos, gera produtos de decomposição da adrenalina, como sejam a adrenolutina e o adrenocromo. Vai-se estudar muito a este respeito em matéria de psicologia e psiquiatria, a fim de curar, pois estas doenças são todas curáveis, são sustáveis, podem ser paralisadas. Mas eu digo não por mim,
mas porque ouço André Luiz. Se estiver cometendo alguma impropriedade para os amigos telespectadores laureados com títulos acadêmicos, que não possuo de forma alguma, peço perdão, como uma pessoa que está interpretando mal a palavra dos Espíritos. Os Espíritos me ensinam muita coisa, mas não tenho recursos para transmiti-las. Gostaria de ser uma pessoa com mais instrução, com mais valores culturais. Peço ao nosso amigo Saulo Gomes este parênteses para pedir perdão por alguma tolice que esteja falando. Estou tentando transmitir a palavra dos Espíritos, aos quais muito pedi que me orientassem e ajudassem nessa conversação de hoje. Passei o dia orando, pedindo compreensão da responsabilidade de uma conversação dessas na televisão. Dediquei a vida inteira aos bons espíritos e peço a eles que me ajudem a cometer a cota menor possível de erros, porque não tenho mesmo recursos. Estou falando porque ouvi. Do livro Entrevistas, Chico Xavier. Que bonitinho, né? Não é? Não é? Que fofo. Ele é muito fofo. Esse é o Chico, né? Mas ele estava transmitindo realmente a resposta de André Luiz e que esclarecimento que ele dá, né? Então, nós estamos aí nos anos 70, começo dos anos 70, a televisão estava começando a se expandir no Brasil, não havia ainda muita coisa, revistas científicas nem pensar, internet estava muito longe ainda, livros traduzidos eram muito poucos, quase nada, e nós temos um senhor, né, vindo lá dos sertões de Minas Gerais, que vai falar de substâncias e de processos que envolvem doenças e de uma maneira muito tranquila, muito apropriada, porque, na verdade, o Chico está citando aí substâncias que estavam começando a ser pesquisadas e que até hoje ainda não se tem uma clareza muito grande a respeito do papel que elas desempenham, né? Nós vamos falar um pouco hoje no correr do estudo e a gente tem, né, uma série de coisas que são citadas, e nós gostaríamos de fazer um estudo, na medida do possível, nós queremos sempre fazer um estudo mais aprofundado, né? Então, nós vamos falar um pouco, inicialmente, dessas doenças, sobretudo da esquizofrenia, e para ter uma ideia, né, do que nós estamos falando e de como o Chico estava avançado e realmente trazendo uma revelação no plano espiritual, né? Então, o Vitor vai fazer para nós esse trabalho mais ligado à parte biomédica, né? Então, vamos lá, Vi. A gente vai para poder deixar claro aí certas coisas que foram faladas, né? Beleza. Então eu vou Acho que já. compartilhar minha tela. Deixa eu ver se está autorizado aqui. Tá. Ah, isso, pronto, agora tá. Estão vendo? Ainda não. Vai, acho que aparecer. Ele tá, Vitor começou a partilhar. Isso. Agora apareceu. Pronto? Isso, apareceu. Tá, beleza. Então, vamos lá. Boa noite, todo mundo. Então, meu pai me pediu para eu preparar uma apresentação rapidinho sobre o que é a esquizofrenia de um ponto de vista mais médico, mais biológico. Então, fiz uma apresentação curtinha só para explicar um pouco o que é e como que essa doença é vista no mundo médico de hoje. Então, o que é a esquizofrenia? A esquizofrenia é um síndrome que é complexo, que pode afetar a percepção,
o pensamento, o discurso, os gestos, as emoções e outras coisas. É uma doença que tem um grande impacto no funcionamento da pessoa, que pode afetar a capacidade dela de trabalhar, de manter um trabalho e até de ser contratada num trabalho, porque as pessoas não querem contratar uma pessoa que tem essa doença. Pode afetar as relações íntimas e as amizades. Até hoje é uma doença que é incurável. Então, tem remédios que são dados para as pessoas que sofrem dessa doença, que são antipsicóticos, principalmente, que ajudam a controlar os sintomas, só que não tem remédio que cura 100%. E, hoje em dia, 1% da população é afetada. Minha tela não está trocando. Ah, foi. Então, quais são as causas da esquizofrenia? Bom, até hoje, medicalmente, não tem uma causa clara, tem hipóteses que são genéticas, então que a esquizofrenia é transmitida geneticamente e mais a esquizofrenia de um pai é forte, mais altas são as chances do filho ter, só que não é porque um pai tem que um filho tem. Tem casos que as crianças não desenvolvem a doença. Eles também descobriram que as pessoas que têm esquizofrenia têm certos danos no cérebro que podem aparecer durante o nascimento, principalmente, ou também as pessoas podem ter um subdesenvolvimento de certas regiões do cérebro que controlam principalmente o comportamento. Também pode ser por influências pré e perinatal, o que quer dizer que o bebê foi exposto a certas coisas durante a gravidez da mãe ou no momento do nascimento, nos primeiros dias da infância dele. Então pode ser exposição a vírus, a drogas ou a falta de oxigênio durante o nascimento. E uma outra causa que é bastante importante no mundo médico de hoje são as causas neurobiológicas, principalmente a dopamina, que é um tipo de catecolamina. Então, eles viram que nas pessoas esquizofrênicas, o sistema dopaminérgico é muito ativo. Então, que as pessoas esquizofrênicas ou produzem muita dopamina, ou certas regiões do cérebro são muito sensíveis à dopamina e reagem mais forte que uma pessoa normal à dopamina. E eles perceberam isso porque quando eles dão remédios antagonistas à dopamina, quer dizer que elimina a ação da dopamina, as pessoas têm uma melhora na condição delas. E eles perceberam que quando eles dão remédios agonistas à dopamina, então que favorecem a produção de dopamina, as pessoas pioram, então elas têm mais sintomas. Então, aqui é para fazer meio que uma ligação com o que André Luiz falou nos textos dele, ou que na entrevista do Chico também. Então, onde tem menção de catecolaminas, mas no caso do Chico, ele fala principalmente de adrenalina, que é um outro tipo de catecolamina, mas a adrenalina até hoje não é muito estudada em relação à esquizofrenia. Então, é mais a dopamina, como eu falei, que é principalmente estudada. E ele fala que a adrenalina e os seus produtos, a adrenolutina e o adrenocromo, têm ações específicas na esquizofrenia, mas isso até hoje em dia não é uma coisa que foi muito pesquisada. Então, quais são os sintomas da esquizofrenia? Tem 3 tipos de sintomas: sintomas positivos, sintomas negativos e sintomas de desorganização. Sintomas positivos são meio que sintomas de uma psicose. Então, são sintomas que uma pessoa normal não tem, que são, tipo, a mais, que aparecem numa pessoa normal. E é principalmente ideias delirantes. Então, são crenças que uma pessoa tem, que ela acredita bem forte nessas coisas, só que não faz sentido nenhum. Então, eu dei um exemplo aí de uma ideia delirante, que é uma pessoa que usa um chapéu de alumínio em cima da cabeça dela, porque ela acha que o chapéu de alumínio vai proteger ela do governo tentar roubar suas ideias, seus pensamentos.
Então, é uma ideia que não tem muito sentido, só que essa pessoa acredita duro nessa ideia e não é impossível convencer ela que não tem cabimento. E um outro sintoma da esquizofrenia, que é bem conhecido, são as alucinações, que podem ser auditivas, então a pessoa ouve vozes que não existem, e é o sintoma tipo, principal da esquizofrenia, e as alucinações auditivas são o tipo de alucinações mais presentes que tem. Tem alucinações físicas também, que a pessoa sente coisas no corpo dela que não existem. Então, eu tive um exemplo numa aula minha na faculdade de uma pessoa que sentia aranhas andando na pele dela, que não tinha aranha, na verdade. Podem ser visuais, então ver coisas que não existem, e olfativos, então cheiros. Os sintomas negativos são falta de comportamentos normais. Então, são comportamentos que a gente se espera de uma pessoa normal, só que falta uma pessoa esquizofrênica. Então, a volição, que é uma falta de iniciativa, a pessoa não inicia atividades, como podem ser atividades de prazer, pode ser higiene, então a pessoa pode não tomar banho, escovar dente, trocar de roupa, sem ser lembrada. Tem que ser lembrada de fazer essas coisas, senão ela não faz por si mesma. Pode ser cozinha, a pessoa não cozinha, não arruma a cozinha, e organização, então que ela não organiza sua vida se ela não for lembrada. Então tem também a alogia, que é a falta de discurso. Então que a pessoa vai usar frases curtas e breves, e que vai ter uma falta de interesse em conversa, que ela não vai fazer perguntas, vai responder frases curtas, então é super difícil ter conversações com essas pessoas. E anedonia, que é uma falta de manifestação de prazer e diminuição de emoções em geral. Então, é uma pessoa que sempre parece meio apática, que não tem muita emoção e que não reage às coisas. E sintomas de desorganização, que são discurso desorganizado, a pessoa fala e não tem sentido, movimentos, ela não consegue organizar seus movimentos para fazer as coisas que ela tem que fazer, e seus pensamentos, que também não fazem sentido e não tem organização. E o diagnóstico de esquizofrenia é geralmente diagnosticado no fim da adolescência ou no começo da idade adulta. Eles falam entre 15 e 25 anos, mais ou menos, que é onde os sintomas mais fortes começam a aparecer. E as crianças podem mostrar sinais de esquizofrenia, como o Chico falou na entrevista. E os sinais que a gente reconhece hoje em dia são anomalias físicas, uma coordenação ruim dos movimentos e problemas cognitivos e sociais. Então, é isso que eu tinha que apresentar. Maravilha, Vi, obrigado. Tudo bem, meu filho, parabéns. Muito Muito obrigada. orgulhosa de você. Valeu, Vitor. Obrigado. Agora é o vexame que a mãe dá, Vi. Controla ela aí. Pode deixar. Então, obrigado, Vi. E nós vemos aí, né, quando o Vitor falou dos sintomas, né, então, ouve vozes, vê coisas, sente aranhas andando pelo corpo, né, óbvio que nós espíritas sabemos, né, que isso não é tão ilusão assim, a pessoa está influenciada, né, por energias e presenças espirituais que estão causando aquilo. Às vezes a pessoa interpreta os sintomas daquelas presenças assim, às vezes é provocado para ser assim, né, com a intenção de enlouquecer ou de colocar a pessoa em estado de pânico e de angústia permanente. Então, nós temos uma situação que é complexa, né? Por exemplo, tem espíritos que podem provocar coceira repentina para a pessoa se desconcentrar, né? Então, a pessoa chega no centro espírita e começa a sentir coceira. Então, a gente tem esse tipo de coisa, né? Tossir, sono, né? Então, a gente tem uma série de sintomas.
No entanto, o Chico, ele é maravilhoso, né? Porque ele está dando aí uma colher de chá para a medicina. Eu acho que, como o Vitor mostrou, ainda nós temos hipóteses que mostram quais são as causas, mas a medicina, como é que eles falam, Vitor? Que a gente falou outro dia, quando eles não sabem a causa, é Biopsicossocial, é isso? isso, são causas biopsicossociais, né? Eles jogam em tudo, né? Então, o Mas pode vir Alexandre, de algum lugar. De algum lugar fica vem. difícil não acertar, né? Se não for bio, é psíquico, se não é social. Quer dizer, só falta incluir o espiritual, que eles ainda não entenderam, né? Porque a hora que incluir, pronto, eles vão entender que é o que faltava. Mas é complexo, obviamente, e não vou tentar aqui, mas assim, é muito, muito rico, né, o que o Chico fala, porque ele fala que a desorganização do espírito desorganiza as glândulas que produzem essas substâncias e comandam a produção dessas substâncias. E, fazendo isso, ele cita ainda quais são as substâncias que estão implicadas, diz qual é o efeito que elas têm, porque elas desorganizam a distribuição de glicose no cérebro, e isto provoca alucinações e os fenômenos de psicose. Então, se eu fosse cientista da área médica, eu já teria aí uma tese de doutorado para fazer, né? Então, a gente sabe que as teses na área médica são longas, demoradas. Essa semana eu vi uma reportagem sobre uma pessoa na internet dizendo quanto a medicina demora para incorporar novos tratamentos, porque óbvio que todo mundo tem muito cuidado, porque está lidando com a saúde humana, né? Tem implicações legais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e ele fala que tem tratamentos que já estão disponíveis, mas que ainda não chegam nos consultórios, porque os médicos são extremamente conservadores. Nós, né, se nós imaginarmos hoje um grupo de pesquisa começando a pesquisar isso, você tem um imenso trabalho, são várias teses de doutorado, né? Primeiro, a questão das emoções ligadas à influência que tem nas substâncias, a gente teria, né, que colocar medidores numa pessoa né, analisando o estado emocional dela, nós teríamos depois que medir a quantidade dessas substâncias no cérebro e no sistema sanguíneo, etc, etc, etc. Né? Mas o Chico já cantou a bola para a medicina e para a pesquisa, que o segredo está aí. E o mais interessante é que ele fala que não é uma questão de toda desorganização moral causa doença. Eu achei isso extremamente importante. Todo desarranjo moral, ele diz, né, o mal, seja de que natureza for, causa O mal doença. será sempre um fator desencadeante de doença, seja qual for. Então, não importa, né, se nós estamos fazendo mal a nós mesmos, mal aos outros, ou os dois, é um fator que desencadeia doenças. E isso está sendo dito no começo dos anos 70, numa televisão, né, que parou o Brasil, porque é o segundo pinga-fogo que o Chico fez, se eu não me engano. O primeiro já tinha parado o país, o segundo parou mais ainda. E nós temos, né, um avanço aí, porque a medicina psicossomática estava nascendo, estava no berço ainda. E o espiritismo já vinha há algumas décadas falando, né, da relação entre espírito e corpo e da importância do perispírito. E é óbvio que a esquizofrenia, ela tem um componente que pode vir do distúrbio do próprio espírito, desarranjos da própria alma, mas que vão ser piorados quando entra em jogo o fenômeno da obsessão. Então, se você nasce já com desarranjo, porque fez muito mal, você desarranjou a si mesmo, nasce com tendências psicóticas, e os espíritos te identificam, os teus inimigos do passado, você não mudou de vida, não melhorou, não começou a viver moralmente de um modo diferente,
né? Você é como um emissor que fica como uma caixa de avião que cai no oceano, dá a impressão que você nunca vai achar, mas ela fica mandando sinais, né? Se você não mudar o sinal, você vai ser encontrado por aqueles que têm a capacidade de identificar os teus sinais. Então, é muito interessante, porque se a pessoa muda moralmente, o sinal muda. E esses espíritos não conseguem te achar, e quando te acham, não conseguem mais ter a influência que teriam, né? Então, bom, é imensamente rico, eu não vou prosseguir, porque nós temos muita coisa aí, né? Então, vamos abrir para que a gente possa ter outras participações e enriquecer o nosso estudo. Oi, Karen. Es una pregunta. Yo quería saber si el uso de sustancias que aumentan la producción de catecolaminas tiene que ver con como volver más sensible la glándula pineal y que eso te permita tal vez como la percepción a cosas que normalmente no vemos. Por ejemplo, bueno, el uso de sustancias, ¿no? Que alteran un poco esa percepción. ¿Tienen algún efecto sobre la glándula pineal? ¿Es lo que hace que veas más cosas? Porque pues todo esto que se menciona a mí me hace mucho sentido como cuando estás descubriendo la mediumidad, ¿no? Que es cuando empiezas a escuchar voces, a sentir cosas. Esas arañas o calambres son en realidad la energía que estás sintiendo ahí. Entonces, pues no sé si tenga que ver realmente con la activación de la glándula pineal como tal. Gracias. Excelente questão, Karen. Muito boa a tua pergunta, e tem sim, né? O uso de certas substâncias, como o LSD, né, que foi uma substância muito usada nos anos 50, 60, 70, e outros psicóticos, não psicóticos, substâncias psicoativas, né, como o cogumelo, a heroína, cocaína, todas essas substâncias, elas acabam afetando, né, a produção de substâncias no nosso cérebro, e elas têm um efeito o LSD, por exemplo, ele tinha um efeito de colocar a pessoa em contato com o plano espiritual. Então, lógico que ele deve ter um efeito sobre a glândula pineal, né? E ele tem um efeito também no relaxamento dos laços entre o corpo e o perispírito. Então, no momento em que ele relaxa essas amarras, a pessoa começa a entrar na dimensão espiritual. E é por isso que se produzem, né, uma mistura de alucinações e de percepções. Ficaram muito famosos, né, os livros não é do Huxley, é do... Timothy Leary, é isso? É Timothy Leary, é isso? Não, é um outro escritor famoso que ele escreveu Orwell? sobre... George Orwell? Não é, Vi, ele escreveu vários romances. Nossa, eu li sobre ele hoje, minha memória não está boa. Começar a me dar uns choques. E ele falava sobre ele escreveu sobre o México, dos índios no México. Ele foi lá, viveu experiências com o uso de substâncias, e ficou muito famoso nos anos 70, 60, 70. E, então, sim, essas substâncias têm um efeito, e o problema, Karen, é que o uso prolongado pode levar a distúrbios permanentes da pineal. Talvez seja o Huxley, mas eu estou na dúvida se é ele.
mas talvez seja ele, sim. Então, essas substâncias, né, elas têm um efeito muito poderoso e podem trazer danos permanentes se a pessoa usar por muito tempo. Algumas pessoas nem usaram por muito tempo. Eu vi casos na literatura de gente que usou LSD uma vez e ficou com alucinações pro resto da vida. Né, a pessoa não podia dirigir, porque ele estava dirigindo, de repente aparecia um monstro na frente dele, né, e um dragão, então ela abre portas, né? Os índios no México, no Brasil, eles usavam essas substâncias justamente para entrar em contato com o plano espiritual. Então, certamente essas substâncias têm um efeito de relaxamento dos laços do corpo físico com o perispírito e tem efeito certamente na glândula pineal, porque favorece e muito a percepção espiritual. Então, isso que a Karen falou é interessante, porque no começo da mediunidade, muitas vezes a pessoa tem isso, né? Ela sente presenças. Se ela não conhece, não sabe o que é mediunidade, ela acaba indo parar num psicólogo, num psiquiatra, né? Porque ela ouve, né? Ela, de repente, escuta vozes, alguém chama, né? Alguém fala com ela, e ela, qual é o quê, né? Quem falou? E tem sensações, porque dependendo do espírito que se aproxima, você pode ter sensações maravilhosas e às vezes você tem sensações horríveis, porque você tem a capacidade de perceber, né, o plano espiritual. E aí o psiquiatra vai fazer o diagnóstico. E o psiquiatra pode fazer um diagnóstico desse, né? Você tem uma psicose, talvez um estado esquizofrênico, e na verdade, né, não... É interessante porque não quer dizer, né, que não existam desarranjos. Nós podemos medir esses desarranjos. O próprio Chico está dizendo que tem. Muitos espíritos reencarnam e já na infância mostram desarranjo. Aí, o que a nossa medicina consegue medir? Substâncias. Corrente elétrica, substâncias. Né? São consequências e não causas. Mas aí é que está, né? O que o Alexandre falou aqui, são consequências isto. São efeitos, não causa. Né? O grande punch aí do Chico e de André Luiz é que a causa é muito mais simples do que parece, porque vão rir, né? Vão dizer, distúrbio emocional, distúrbio psicológico, fazer o mal, né? Pode, sim. E o desarranjo do mal é um desarranjo contra as forças naturais e contra o equilíbrio natural do universo em nós. Quando nós fazemos o mal, nós desarranjamos inicialmente a nós mesmos. E o que é que nós desarranjamos? Nós desarranjamos os centros de força, são chakras, né? E esse desarranjo se transfere para o perispírito. Aí nós desencarnamos, vamos para o plano espiritual. Chegamos lá em estado psicótico. Estamos desarranjados. Às vezes conseguimos ser recuperados lá. Mas voltamos para cá com os distúrbios que nós causamos. E aí, na primeira infância, a pessoa começa a ouvir vozes, ou começa a ter comportamentos psicóticos, né? Então, é todo um universo aí. Oi, Sebastião. Sí, muchos de vocês sabem, nós experimentamos muito com essa clase de substâncias por muitos anos, todas essas medicinas da floresta, como chamam isso. Eu sempre achei como uma boa ferramenta para entrar em contato com o mundo espiritual, porque para mim, me ajudou a me dirigir hacia esse mundo e a fazer que eu queira conhecer mais dessa espiritualidade, não? Mas chegou um momento que a medicina, se lhe chama medicina, não, nesses círculos, ela mostrava coisas, não, e me mostrava coisas que fazer, mas chegou um momento que você tinha que fazer essa reforma íntima você mesmo, ou seja, você era mostrado de mudar tal comportamento, fazer tal coisa, mas sempre chegava a você mesmo, não? A você fazer esse câmbio em você, essa mudança, senão não tem como, perde o sentido, não só de tomar essa medicina sem fazer nenhum câmbio, não,
você vê esse mundo espiritual, conecta todo, mas se você não faz, não tem jeito, não? Então, acho que pode ser uma boa ferramenta, bem utilizada, mas eu, naquele tempo, era o que eu conheci. Seguro que o espiritismo, eu acho que é de muito superior, porque as mudanças que eu fiz nesse tempo, eu fiz muito mais mudanças em um ano estudando espiritismo que em 10 anos experimentando com essas substâncias. Mas pode ser uma boa ferramenta, não? E falando um pouco da esquizofrenia, quando toda essa mediunidade da Yuri começou, realmente todos os sintomas descritos lá por o Vítor era o que a Yuri sentia, escutava vozes, sentia coisas, então eu penso que se nós não tivermos tido um certo conhecimento do mundo espiritual, Yuri agora estaria em um hospital diagnosticada como esquizofrênica e com medicamento, ou na casa, mas tomando medicamento, porque é isso mesmo, você escuta vozes, então, que é uma alucinação? Porque eu não vejo, porque eu não percebo, a pessoa que percebe está alucinando, ou ela está vendo algo que minha percepção não me permite, que minha percepção é mais, ela é mais sensível, então está percebendo o que está lá, mas eu não vejo. Então, para mim é uma alucinação, porque eu não vejo, mas ela percebe o que está lá, eu não percebo. Então, eu penso que falta muito para a medicina não ter como essa consciência do mundo espiritual. Ainda a medicina não aceita que somos espíritos, não? Que temos essa parte espiritual, não? Que faz parte de nosso corpo físico espiritual, mas eu acho que falta uma grande parte para a medicina ainda para compreender todo isso e começar a encaminhar-se hacia a boa direção, não? E ver as coisas como realmente são, não? Sebastião, pode. Aproveitando, pegando o gancho, quando o Victor estava falando dos sintomas, de tudo isso, então eu disse, eu tive tudo isso. Eu sou esquizofrênica. Eu sou esquizofrênica, finalmente. Então, quando eu fui ao médico, porque quando eu comecei com a mediunidade, eu tinha que ir ao médico, porque eu tinha meu trabalho e eu não podia sair da minha casa, eu não podia conduzir, não podia, eu estava todo o tempo tonta, eu não sei como. Então, e eu tinha que ir ao médico, então quando eu fui ao médico, seguramente eu não disse, eu estou vendo os espíritos, estou sentindo espíritos, eu disse, eu estou sentindo todas essas sensações físicas, tudo, eu não quero me levantar, eu não quero sair. Então, ele me diagnosticou depressão, problemas de psicoadaptação, todo um nome, você sabe, todo o nome Nós tentávamos ganhar tempo, porque ela não podia sair da casa, então não podia falar o que está vendo, então queríamos ganhar tempo que seja como uma depressão, que pode ficar na casa tempo indeterminado, não? Uhum. Mas eu fui diagnosticada com um problema realmente, uma psicose, biosocial. Eles me deram medicamento. Então, eu tinha que ir ao médico cada mês ou cada 2 meses, e eles me perguntavam, você está tomando medicamento? Eu dizia, sim. E você tem melhora? Você se sente melhor? Eu dizia, não. Então, eles me deram mais medicamentos, doses mais fortes. Então, eu penso, toda essa gente que tem esse problema, todos esses adolescentes que vão no médico e são diagnosticados dessa forma, que tomam medicamento todo o tempo, então, e vão aumentando as doses, e cada vez os medicamentos mais fortes, não? Então, é triste não entender tudo isso. Eu, como mãe, eu penso, se meu filho, uma filha estaria nessa situação, eu não gostaria que ela viva todos esses medicamentos e tudo isso. E a Yuri é a prova viva que se pode curar
da esquizofrenia, porque ela já está curada agora, controla muito bem, sem medicamento, sem nada. Então, estudo. Estudo espiritismo. Na verdade, ela não era esquizofrênica, né? Ela era uma médium, né? Esquizofrênia é o nome, né? Não, não é, eu sei, eu só estou colocando, né? Abre ali, ele. Pessoas. Deixa o Ali vai falar, pera lá. Não, vocês estão me escutando? Sim, todo mundo está me escutando. Então, é interessante isso, porque as pessoas recebem essa denominação, você é esquizofrênico, e como elas não têm conhecimento nenhum, elas assumem isso, e elas viram o diagnóstico. Elas viram o diagnóstico, né? Então, você fala com a pessoa, o que você... eu sou esquizofrênico, né? Então, as pessoas sentam diante do médico, o que você tem? Esquizofrenia. E assumem isso e vão viver na base do remédio, conformados com isso, né? Mas eu queria voltar em outro assunto, aproveitar que está aberto aqui. Esse período que que falou, né, que começa a esquizofrenia de 15 a 25 anos, é justamente o que a gente tinha estudado, acho que em missionários, que é aquela época, né, César, que começa a retomar os próprios instintos, tomar a própria vida nas mãos, né? E aí é aquela época que os obsessores, amigos, inimigos, se reencontram, né, devido à energia dele, reencontram. Aí coincide com essa época que começa, né, a esquizofrenia, né, de 15 a 25 anos, que é justamente esse momento da retomada da vida, da própria vida nas mãos, da própria energia, né? Interessante O isso. psiquismo do passado começa a ressurgir, né? Abrem-se as portas dos porões, né? Como a gente estudou. Exatamente. Tem que fechar aí ali. Juntando, né, o que falou ali o Sebastião e a Yuri, nós temos as substâncias em si, elas não são, né, vamos começar lá no começo ainda com a questão da Karen, com o que falou o Sebastião, dessas substâncias, como a ayahuasca, o que os índios usavam, né, no Brasil, né, aliás, o vício do cigarro começa ali, né, porque os europeus começaram a experimentar com os índios, né, e a partir dali a coisa foi. Só que eles usavam de maneira ritual isso, né, não eram substâncias de uso corrente e tinham um propósito, que era entrar em contato com o plano espiritual, e normalmente eram xamãs que usavam. Mas essas substâncias, é óbvio que elas têm efeitos né, cinéticos, aí, tem impactos psíquicos, e o uso das substâncias, se for acompanhado por orientação médica, por necessidade real, por exemplo, a heroína pode ser um analgésico extraordinário para uma pessoa que está com muita dor. A cocaína pode ser usada em alguns momentos como estimulante para casos de necessidade, de uma apatia generalizada, depende, né? São casos que a gente tem uso para a substância. No entanto, não é isso, o ser humano, ele quer soluções mágicas, nós queremos soluções mágicas. As pessoas que procuram a ayahuasca vão, às vezes, por curiosidade, e muitos vão. Quando você ouve as reportagens, né, das pessoas que vão, elas eu vi muitos norte-americanos, né, e europeus indo para a América do Sul, e eles estão com vazio na alma, a vida está sem sentido, eles têm uma tristeza, então eles acham que aquilo vai, aí a pessoa usa uma vez, duas, três, fala, não mudou nada, né, às vezes piora os sintomas. Então, você ter uma religião que o objetivo dela é o uso de uma substância, é óbvio que isso é limitado, né? Essa substância, ela pode ser muito boa, ela pode ter usos práticos e médicos muito bons, não tem nada de errado na substância. O problema é o que nós fazemos, né? Criar uma religião em torno do uso de uma substância, é óbvio que tem alguma coisa que se hesita, né?
Então, Jesus vai criar, né, um novo movimento espiritual em torno, né, da mudança espiritual, do crescimento, da reforma do ser humano, da renovação, da autonomia. É outro, né, o nível aí de impacto é muito diferente, né, porque você cria criaturas humanas autônomas, não dependentes. Né? Então, a substância em si, ela é neutra, o uso que nós fazemos dela é que é problemático. Por exemplo, eu li descrições da ayahuasca que eu fico me perguntando, os médicos deveriam pesquisá-la mais. Por exemplo, por tratamento de certas epilepsias, ou de certos distúrbios que a gente vai vendo, né, como os problemas de Alzheimer e outros. Eu fico me perguntando, será que já testaram? Porque pode ter impactos positivos. Né? Agora, isso é médico, né? Isso não tem nada a ver, você não pode fazer disso um objetivo espiritual da tua vida, é muito limitado, né? E virar uma recreação. Porque os distúrbios que podem nascer disso também são sérios. Né? Só queria aproveitar aqui que eu voltar aqui num pedacinho do texto do Chico, quando ele fala, né, que sem a ciência o mundo se converteria numa selva primitiva. Mas sem a religião, converteríamos a Terra num hospício de largas dimensões em que a irresponsabilidade caminharia em todas as direções. Então, nós precisamos das duas, né? Precisamos da ciência desenvolvida, né, ajudando as pessoas, né, com as doenças, com as inúmeras doenças que nós temos ainda nesse planeta, que é um planeta de provas e expiações. Mas se a religião não tivesse também o seu espaço, onde nós estaríamos, né, com a ciência desenvolvida para o mal? Então, seria o mundo dos sonhos quando, né, se a gente conseguisse ver a ciência e a religião caminhando de mãos dadas, né? A religião contribuindo para a ciência e a ciência contribuindo com a religião, porque quando a ciência descobrir que todas as doenças, praticamente todas as doenças, têm origem no mal, então os médicos orientariam os seus pacientes ao amor, ao trabalho no bem, à reforma íntima, né? Então existiria uma relação intrínseca entre, né, a ciência e a religião, e seria maravilhoso, porque nós não veríamos tantas pessoas doentes, nós não veríamos tanto sofrimento nesse mundo. Então, idealmente, né, a ciência está se desenvolvendo e a religião, infelizmente, né, com os erros humanos, está sendo cada vez mais sufocada. Então, idealmente seria, né, o desenvolvimento que as duas caminhassem juntas. E só para aproveitar que o microfone está aqui comigo, eu estava lendo essa semana no livro No Mundo Maior, o caso de uma pessoa, né, o Marcelo, que está encarnado, e ele tem casos de epilepsia muito graves, muito sérios. E como o César estava falando agora há pouco, o desregramento no perispírito, o desarranjo no perispírito é um problema muito sério, porque quando a pessoa que fez muito mal, no caso desse Marcelo, né, que o André Luiz conta o caso dele, ele havia feito muito mal na vida anterior dele, e ele reencarna, e o perispírito dele vem com esse desarranjo, né? É como se, ele fala que é como se o perispírito dele estivesse machucado, como uma ferida no perispírito. E ele havia também inimigos de vidas passadas. E quando esses inimigos, como o César explicou, quando a pessoa vem, ele emite energia, né? E os inimigos te encontram. Os inimigos encontraram o Marcelo. E cada vez que esses obsessores se aproximavam dele, ele levava um choque. E o choque no corpo, era a epilepsia. Ele começava os ataques de epilepsia. Então, eram causados pela aproximação do inimigo de outra vida. Porque ele estava com o perispírito desarranjado, toda a eletricidade perispiritual dele toda desarranjada, entrava em colapso e ele tinha as descargas elétricas e entrava em epilepsia. Então, é maravilhoso a gente estar podendo estudar esse tipo de coisa aqui, né,
Está tudo ligado, né? Nós não podemos mais separar a ciência da religião. E se nós queremos, né, estar saudáveis, é preciso desenvolvimento moral. Então, não existe saúde sem desenvolvimento moral. Não existe saúde sem equilíbrio, sem energia positiva, sem pensamento positivo, sem o envolvimento no amor. Se a gente quer saúde, se a gente quer viver bem e em paz, é preciso que a gente entre de cabeça, sabe, no estudo, na aplicação de tudo que a gente está aprendendo aqui, porque é precioso demais, é precioso demais. Então, nós somos abençoados de estarmos aqui e podendo estudar tudo isso. Excelente. Antes de passar para a Karen, só uma lembrança, gente, que, por exemplo, é muito sutil tudo o que o Chico está falando, né? Por isso que a gente estuda. Por exemplo, ele fala que é curável tudo isso, mas é curável na medida em que é um desarranjo do indivíduo. Nós podemos produzir substâncias que começam na infância a combater, como o Vitor usou os termos lá, que eu não sei se eu vou lembrar, né? Que combatem a substância, Vi? É antagonista? Antagonistas, né? Se a gente usa os antagonistas, eles vão bloquear essas catecolaminas, né? E vão ajudar a pessoa a não desenvolver os sintomas psicóticos. Mas aí nós estamos ajudando a pessoa a combater os sintomas do desarranjo perispiritual. Se ela continuar com o mesmo comportamento moral, não vai ter remédio que dá jeito. E se entrar em cena obsessores, aí também não vai ter remédio que vai dar jeito. Porque aí o desarranjo é de outra dimensão, né? Mas o Chico está dizendo, a doença em si, o desarranjo que o indivíduo fez nele mesmo, é tratável, né? E a gente pode dar para ele uma esperança de cura, porque é possível, mas é óbvio que isso tem que vir acompanhado de uma certa mudança também, né? Porque senão ele cai na mão de obsessores ou começa a manifestar o desarranjo que tem nele, né? Por exemplo, comportamentos criminosos, né? Então, pode se manifestar de várias maneiras, né? Oi, Karen. Ahorita que estaban tomando el tema de la epilepsia, quería compartir rápidamente que una de mis mejores amigas, ella sufre de epilepsia, pero es la persona más noble que yo he conocido. Es una niña muy buena, muy linda, y toda su vida ha tenido epilepsia. Llegaba ella a la escuela muy drogada porque tomaba 10 pastillas en la mañana, todo el tiempo dormida, sedada, y le hicieron una cirugía de cráneo, una craneotomía, y estuvo en coma un mes, totalmente dormida, y no se le curó, no se le quitó. Yo quiero compartir esto con ella, me encantaría poder compartirlo, solo a veces no sé cómo introducir a alguien, cómo le explico un poco sobre esto, ¿no? Entonces, es un trabajo que me gustaría empezar con ella, poco a poco irle compartiendo. Espero que no lo tome a mal, porque es difícil para la gente de repente que te lleguen con toda esta información y que te cambien por completo todas las creencias que tenías anteriormente. Entonces, pues nada, estoy muy, muy agradecida por poder recibir este conocimiento. Gracias. Bom, Karen. Só lembrando aqui, nós temos um dos benfeitores que se comunicam nas nossas reuniões mediúnicas, o seu Diomar. Ele se tornou espírita quando o irmão dele foi curado de epilepsia num centro espírita. Ele tinha epilepsia, o irmão tomando passes e oração e estudo, foi curado da epilepsia e aí ele se tornou espírita por causa disso. Normalmente é um desarranjo de ordem espiritual que acaba afetando o físico, né? Mas convide para o estudo, dê um livro, né? Dê o livro No Mundo Maior, o Nosso Lar e fale, né? Agora, antes de passar aí rapidamente para Yuri, né, eu às vezes pergunto para a pessoa, né?
Você quer entender o que está te acontecendo? Você quer entender e resolver? Eu posso te passar alguma coisa que te ajude. Eu, se tivesse doente, uma pessoa me falasse isso, eu amarrava ela na mesa e ela só saía depois que me falasse tudo. Agora, com todo respeito, né, você está sofrendo. Agora, as crenças da tua família, minha família é católica, eu já estou dando um exemplo aqui, porque nós já tivemos esse tipo de conversa com algumas pessoas por aí, né? Eu não vou embarcar nesse negócio de espiritismo, porque minha família toda é católica, mas eu estou dopado, dormindo 20 horas por dia, porque estou perturbado espiritualmente, mas eu quero respeitar a tradição da minha família. Cada um sabe onde dói, né? Então, Yuri. Eu queria dizer que eu tive epilepsia quando tinha 15 anos. 15 anos eu comecei que eu sentia um formigamento na minha cabeça e minhas mãos vinham assim, você sabe, assim. E eu não sentia a metade do meu corpo. Eu perdi a sensibilidade do meu corpo. Então, eu fui ao médico, eles buscam, eles fazem estudos e tudo, fazem muitas coisas, eles nunca encontram. Mas o médico diz, nós fazemos muito estudo, então deve ser um problema das neurônios que não têm conexão. Então, eles me deram medicamento e tudo. Um momento eu parei de tomar, porque eu disse, eu não sei se está ajudando, se não está ajudando, eu parei de tomar, mas eu depois já não tive mais essas crises de epilepsia. Mas agora que eu estou estou fazendo trabalho mediúmico, quando vejo os espíritos, quando eu sinto os espíritos chegar, eu sinto na metade do meu corpo, eu perdo essa sensibilidade, o meu espírito se afasta do outro lado. Então, agora eu sei, eu estava adolescente, eu estava tendo essas crises e tudo isso. Uma boa história. Não quer, você vê, é complexo, né? Você vê quanto a gente tem, mas a pessoa mergulhou no estudo, né? A pessoa mergulhou, a Yuri mergulhou, ela e o Sebastião, eles mergulharam no estudo, né? Perceberam a grandeza do que estava, né? Do tesouro que tinham nas mãos. Começaram a fazer o que está escrito nos livros, porque não adianta a gente ler e não fazer o que está escrito, né? E aí você começa a ver o potencial daquilo como mudança na tua vida. Não quer dizer que se amanhã a medicina reconhecer tudo isso, vai passar tudo a ficar colorido e bonitinho, né? Uma coisa é a medicina reconhecer, outra são as pessoas aceitarem. Outras são desenvolvermos tratamentos em uma nova educação que inclua a espiritualidade. Já deveria começar na escola isso, para nem chegar nos médicos. Então, assim, nós temos todo um trabalho para fazer no sentido de mudança da medicina e da educação, porque nós deveríamos começar tratando as crianças já na escola, né? Mas nós estamos mais preocupados em ensinar mudança de gênero, educação sexual com filme pornô, né? Nós estamos nesse delírio psicótico, né? Como ganhar dinheiro, como passar os outros para trás. E aí a gente estranha, né? Que, como disse a Giovana na frase que ela leu, que as pessoas estejam enlouquecendo, né? Porque a religião e a espiritualidade não fazem parte mais da dimensão social da vida de ninguém, né? Oi, Paula. Oi, eu ia falar justamente isso. A gente sabe, né, todas as consequências, a gente sabe que tem os reflexos do perispírito no corpo físico, a gente sabe da influência espiritual, pode atingir crianças, adultos, velhos, não importa a idade, pode ser diagnosticado como uma doença física ou não. O problema da dopamina, quando o nosso cérebro não funciona direito, acarreta uma série de consequências, entre elas o Parkinson e uma série de outras doenças. Mas nem tudo quer dizer que está relacionado, né? A gente tem vários motivos para que um cérebro não funcione direito, inclusive um perispírito machucado ou uma influência espiritual. Mas o que eu queria dizer
é que, assim, há 30 anos atrás eu tive uma experiência e eu trabalhei num hospital espírita grande, de mais de 200 internos, onde todos tinham diagnóstico de loucura, esquizofrenia, vários tipos, homens e mulheres. Além de ser um lugar pesadíssimo para você entrar, principalmente para quem tem uma sensibilidade mediúnica, muito difícil, porque é uma vibração muito conturbada. Era um hospital tratado pela medicina tradicional e pelos grupos espíritas da cidade. Então, havia os dois tipos de tratamento nesse hospital. E o que eu percebi? Isso que o César estava falando. Apesar de todo o esforço do grupo mediúnico, das sessões de desobsessão, eu fui como fisioterapeuta, tá? Não fui como a parte de espírita. Eu tinha 20 anos na época. Apesar de todo esse grupo de desobsessão trabalhar semanalmente lá, os casos eram muito graves e dificilmente eles conseguiam se libertar por tudo aquilo que a gente já sabe, a possessão, a subjugação, o próprio indivíduo que já entrou num estado que não tem lucidez, ou que não quer ajuda, ou que não compreende. Então, a medicina tradicional era obrigada a entrar com as drogas que faziam essas pessoas se acalmarem, que faziam essas pessoas se tornarem menos agressivas. Nós não podíamos andar sozinhos lá dentro, porque nós corríamos o risco de ser maltratado, alguém bater na gente. O risco de suicídio lá era muito grande, eles não podiam ter nada dentro da cela. E a conversa deles eram absolutamente conversas de quem estava em outro plano, não mais nesse. Era uma coisa assim absurda, mas o grupo espiritual não conseguia obter tanto sucesso, apesar deles saberem da influência espiritual que tinha ali, porque as próprias pessoas não tinham como ser ajudadas por elas mesmas, né? Então, assim, tem um esforço, a gente sabe que eles são sim ajudados, que eles têm uma equipe lá dentro do hospital que toma conta deles, mas a dificuldade é muito grande. Então, às vezes, nós temos quadros assim mais complexos que precisa dos dois tratamentos e, às vezes, o grupo espírita não vai conseguir atingir tanto se o próprio paciente, o próprio doente, não estiver aberto a receber isso. Porque pode até causar um problema muito sério se tirar rapidamente ou bruscamente esses obsessores de perto dele, como a gente já sabe, né, que isso acontece. E eu só queria compartilhar essa história porque é muito séria, né, e envolve muitos, como é que fala? Ângulos da medicina, da religião, da ciência, da cultura do país. Eu acho que para a gente chegar nesse ponto de tudo funcionar muito bem, vai demorar um pouco, mas está caminhando para isso. Porque de 30 anos para cá, eu já vejo uma medicina que mudou. Já sinto isso. E já sinto uma sociedade aqui no Brasil, com relação a quem estava internado lá, muito menos preconceituosa. Então, a gente tende a caminhar por isso, entende? Sim, com certeza, Paulo, mas nós espíritas não defendemos jamais, né, o uso, o cancelamento ou o uso abusivo de substâncias. Os dois nós temos um cuidado aí especial. E nunca recomendamos o tratamento só espírita ou só, né, médico. O ideal é que nós façamos os dois. E uma pessoa que está usando substâncias, ela deve fazer o trabalho de ir deixando aos poucos isso com acompanhamento médico e acompanhamento espiritual. Mas há os casos felizes, né, que pessoas que a gente vê chegar ao centro espírita profundamente alterados, perturbados e que entendem, né, e a própria Yuri, eu acho que é um exemplo disso, né, que entendeu e realmente tomou a vida nas próprias mãos e
E muitas vezes a pessoa chega, eu sou o primeiro a falar, olha, não largue nada que você está usando, né? Continue com acompanhamento médico, porque não é o nosso papel esse, né? Agora, nós estamos estudando, compreendendo a dimensão da doença, de onde ela vem, quais são os desarranjos que causam essa doença. Normalmente são problemas no próprio espírito, né, obsessões muito graves que vêm do passado, inimigos que estão em sistema de perseguição constante, uma mudança da pessoa que nunca aparece. E nós temos que tomar aí o cuidado de entender que muitas vezes, né, como disse o André Luiz nos estudos que nós fazemos na quarta-feira, muitos benfeitores, inclusive é o caso do grupo, né, que nós vamos estudar na quarta-feira, o Barcelos falando, né, que eles estavam, o objetivo dele era, ele estaria vindo para despertar médicos com alma, né, humanitária, para ajudar pacientes em início de processo, porque depois a situação fica muito difícil, porque os estragos podem ficar irreversíveis, né? Então, por isso que é importante, a gente ter, né, esse bom senso, né? Exatamente, eu queria tocar nesse ponto, né? Porque isso que a Paula acabou de relatar, que às vezes os casos já estão de tal forma avançados que, né, que existe uma dificuldade muito grande do reequilíbrio, né, de uma pessoa. Isso precisa de, como a Yuri deu seu testemunho aqui, ela precisou, não foi de um dia para o outro, né, Yuri? Você tem lutado, já são anos, né, que a gente está junto e que você tem lutado para fazer esse tratamento, né? Então, existe uma implicação da pessoa, uma reforma íntima da pessoa, uma vontade imensa de sair, né, desse processo. Então, não é somente se a pessoa não se implica, não existe milagre. Então, muitos casos difíceis vão ficar para outra vida. Essas pessoas elas vão desencarnar, e vão continuar tendo problema. Agora, essas pessoas vão renascer. E vão, muitas vezes, nós como pais e mães, recebemos uma criança que já mostra o problema desde pequeno. Então, o espiritismo faz toda a diferença numa casa quando o pai e uma mãe conseguem olhar para uma criança e ver uma tendência difícil. E já busca desde cedo o tratamento adequado para aquela criança. Não vai deixar o problema crescer. O pai e a mãe que tem conhecimento vai ver na criança uma tendência à esquizofrenia, então já busca o socorro espiritual desde cedo. Então, essa criança não vai se desenvolver, né, na problemática, ele vai ter socorro desde cedo. Mas o que está acontecendo entendeu? hoje? O que está acontecendo hoje é todo o contrário disso, né? Quando vai ao médico, é para que o médico dê um calmante para a criança ficar sob controle, né? E a criança, a gente conhece casos, a criança não está mostrando só um problema de déficit de atenção, ela está mostrando propensões ao crime, à violência, né? Então, a mãe leva no médico, né? E não são espíritas, nesse caso que eu estou lembrando aqui, e, assim, os médicos vão fazer o que eles podem. A medicina, como disse a Paula, é maravilhosa, nós avançamos muito, os recursos são muitos, muitos médicos estão abertos a outras possibilidades, a gente percebe uma tendência à mudança, e é natural, eles têm que ser mesmo, tem que ter precaução. Nós não podemos criticar os médicos e a pesquisa médica como se eles não tivessem boa vontade e não quisessem fazer o trabalho deles. Mas isso que a Giovana falou é extremamente importante. Nós vemos jovens, né, que estão completamente, como eles dizem aqui, né, déboussolés, né, estão completamente desorientados, estão crianças que já nascem com uma série de propensões e que precisariam de um trabalho intenso espiritual. Agora, se não há implicação da pessoa, fica difícil.
Inclusive, a Uhum. Bia, né, comentou que uma pediatra falou que hoje, normalmente, as crianças hoje estão nascendo, é raro que uma criança nasça perfeita, sem nenhum problema, né? Então, as crianças estão hoje nascendo, sempre tem alguma coisinha. Então, a gente vai ver cada vez mais isso acontecer, e nós devemos nos preparar para isso, porque E vai ficar cada vez mais problemático, né? uma curiosidade. A gente tinha uma ala nesse hospital que eram só pacientes que vieram à crise de loucura, de esquizofrenia, o nome que for lá o diagnóstico, decorrentes do sexo. Então, não eram pessoas que só tinham problemas com drogas ou qualquer outro tipo, eram pessoas que não tinham controles sexuais, tinham muitos desvios, comportamentos abusivos. Então, é o que a Gi está falando, às vezes a gente vê que o padrão da sociedade hoje vem induzindo isso para os nossos jovens, né? O sexo doido, sem responsabilidade, com promiscuidade, as drogas, enfim, cada um faz o que quer do jeito que quer, e isso traz consequências muito sérias, né? Olha, Paula, ou a gente reage a tudo isso e entende, né? No Livro dos Espíritos fala que o mal às vezes precisa chegar ao extremo para que a gente entenda que precisa mudar, né? Então, que a gente proteja a si mesmo, que nós protejamos as nossas famílias, filhos, netos, amigos, levemos o conhecimento a quem nós pudermos levar, vamos criar um resumo, uma rede de proteção entre nós, para que a gente se informe, se proteja, porque estamos, sim, vivendo um tempo de esquizofrenia generalizada, de psicose generalizada. E isso é típico de fases de grande mudança, porque os benfeitores deixam, né, o plano espiritual deixa reencarnar para dar últimas oportunidades, uma grande quantidade de espíritos com muitos problemas, espíritos que ficaram desarranjados durante décadas, às vezes séculos no plano espiritual. Então, nós vemos um aumento do satanismo, nós vemos um aumento da sexualidade completamente perturbada, louca, o aumento do uso de drogas, porque são almas que têm uma necessidade de fugir de tudo que é realidade, de tudo que é responsabilidade, De dever, um aumento da criminalidade, porque são espíritos de baixo nível moral. E é uma coisa assustadora, nós estamos vendo, mas é um momento, se nós estamos aqui agora, é também um momento de trabalho, de oportunidade, ser bonzinho, enquanto está todo mundo em volta bonzinho, é fácil, né? O duro é ser cristão quando está tudo em volta complicando Então, não existe milagre, as almas eles estão matando pessoas idosas, entre aspas, né, estão fazendo morrer na dignidade. Agora o pedido já está sendo feito para jovens, porque né, aqui no Canadá eu tenho as reportagens, já baixei para que isso vire um estudo mais para frente. Jovens que estão com câncer ou que têm doenças psicológicas graves. Então, por que não? Por que ficar sofrendo, né? Então, assim, esses espíritos vão tudo voltar. E aí vão voltar com síndromes que você só vai perceber quando ele tiver 6 meses, 1 ano, 2 anos, porque aí nenhuma mãe vai aceitar, né, eliminar o filho. Aí já pegou amor. Então vai começar, não adianta. O plano espiritual, a gente pode se livrar pelo aborto, pode se livrar pela morte assistida, eles voltam e vão manifestar a doença, e as psicoses e os problemas, porque é a nossa humanidade que precisa de Deus, precisa de Jesus. E isto não é brincadeira. Ou a gente entende que Jesus é essencial e se agarra nele, ou nós vamos sofrer, né?
é simples assim. Ou a gente entende, né, e o Espiritismo veio com a única e precípua função de nos levar a Jesus. Né? Incorpora Jesus na tua vida, para valer. Não é brincadeira. Não é religião, não é caminho, verdade, vida, é saúde, é equilíbrio, é bem-estar. Nós somos almas doentes, todos nós, não tem ninguém aqui que está em condições, só Jesus não era doente entre nós. Então, nós somos muito frágeis. Se nós não tivermos firmeza, ficarmos firmes no caminho do bem, do estudo, do trabalho, né, não abra a porta para facilidades ilusórias. A queda pode ser grande. E, né, eu acho que gente como nós que passamos por esse caminho da mediunidade com dificuldade, né, os testemunhos que nós ouvimos aqui, as histórias que nós vivemos e vivenciamos, né, para entender a grandeza e a beleza disso tudo, isso pode salvar muita gente. Então, que a gente continue levando, firme, sem medo, né, lembrar dos nossos primeiros, né, iniciadores. Se os cristãos tivessem tido medo e corrido apavorados, né, nós não seríamos cristãos. Hoje estaríamos numa humanidade muito mais doente. Então, milhares de irmãos nossos enfrentaram o mundo em que viviam. Né, e a frase de Paulo de Tarso, né? A frase do Evangelho: desperta, ó tu que dormes, e vem para a luz. Então, quem já acordou, que caminhe para a luz. Eu acho que é o nosso caso. Muita dificuldade nesse mundo, mas muito trabalho. Muita oportunidade de fazer o bem, né, de iluminar caminhos, de queimar o nosso karma, e de sair desta encarnação deixando uma marca de bem, de amor, né? Então, eu lembro de ter falado para Yuri uma vez, né? Não se preocupe, porque todas essas vivências, mesmo mediúnicas, né? Todas as dificuldades, todas as dores, todos os dias difíceis, isso é uma escola, porque é isso que vai nos permitir formar outros depois. Né? Quando você chegar amanhã para outra pessoa e falar: fique tranquilo, calma, né? Vai ficar tudo bem, faz o que eu estou falando. Não sou eu que estou falando, é a doutrina, mas faz o que eu estou falando. Né? Então você vai, né? Então, assim, é a vivência. Por que Jesus nos busca? Por que Jesus não busca os bonzinhos, os professores, os gênios nas universidades? Porque às vezes são almas imaturas. Ele busca aqueles que foram para o inferno, aqueles que viveram o inferno, né? Aqueles porque esses sabem o caminho de volta. Então, é esse. Né? Quem sabe o caminho de volta pode abrir caminho para os outros. Então é isso, meus irmãos. Acho que o nosso tempo esgotou, né? E o livro, acho que era mesmo... Espera aí que nós... O livro, acho que era mesmo do Aldous Huxley, chama As Portas da Percepção, mas tinha outros também dele. Só para falar, só para... Deixar registrado. Então vamos finalizar, fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, nós vos chamamos de benfeitores
porque somos beneficiários do vosso amor, da vossa paciência, da vossa bondade. E nós sabemos que vocês nos diriam igualmente: sim, meu filho, porque nós também já estivemos nos caminhos difíceis. Nós também andamos pelas estradas difíceis. Nós, Senhor, compreendemos que aqueles que se curaram podem nos auxiliar, assim como nós podemos auxiliar nossos irmãos. Estamos todos juntos, caminhamos no mesmo mundo, somos filhos do mesmo Deus, alunos do mesmo Mestre. Por isto, Senhor, nós pedimos que o Senhor tenha compaixão, que nos possa mostrar o caminho, que nós possamos aos poucos, Senhor, superar as misérias que construímos em nós mesmos. Dá-nos a força, Senhor, de arrancar os espinheiros que plantamos, mesmo que nos sangrem as mãos. Que nós possamos arrancá-los da alma, para que, Senhor, as sementes do bem nasçam em nós, para que nós entendamos que o Senhor nos chama: quero que tenhais vida, e vida em abundância, vida de filhos de Deus, de filhos da luz, do amor de nosso Pai. Eu vim para que tenhais vida em vós, e vida em abundância. Nós agradecemos, Senhor, a vida que começa a nascer na nossa alma. Este novo dia que nossos corações já contemplam. Que nós possamos caminhar para a luz, caminhar para Ti. Que o Senhor nos ensine o caminho da libertação. E nós possamos ensiná-lo aos nossos irmãos. Pedimos, Mestre, por todos aqueles que caminham conosco a estrada da vida. Pedimos pelos nossos irmãos vítimas destas doenças terríveis que nascem destes desarranjos da alma. Que Tua luz, Senhor, possa clarear estas almas, assim como clareia as nossas. Que nós possamos, Senhor, nos ajoelharmos diante daquele que é luz, caminho, verdade e vida. Ensina-nos, Senhor, a vencermos a psicose do egoísmo, a psicose do orgulho, da vaidade, e a sermos pequeninos diante da Tua grandeza de amor e benevolência. Pois sermos pequeninos significa dar-Te as mãos e aceitar que o Senhor nos conduza. Quão arrogantes temos sido, Senhor. Infantis, mas não verdadeiras crianças. Nós pedimos, Mestre, ensina-nos a sermos simples. Que o Senhor nos guarde, nos ampare, nos ilumine. Há muito trabalho a ser feito e ele começa em nós.
Que nós possamos, Senhor, ter coragem, paciência, boa vontade. Nós queremos voltar ao lar, não mais na condição de doentes. Queremos voltar ao lar, caminhando, Senhor. Mas só poderemos fazê-lo se o Senhor nos abençoar. Guarde-nos, Mestre, ampare-nos, proteja-nos neste mundo de tantas lutas, para que possamos ser bons, mas que estejamos vigilantes, mansos, humildes como as pombas, mas vigilantes e atentos como as serpentes. Guarda-nos, Senhor, no orai e vigiai em todos os momentos da nossa caminhada. Fique conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor.